Pessoal, agora falando um pouquinho sobre as nossas considerações nessa estação. Então, lembrando que a gente está falando de uma estação de anafilaxia e, de modo geral, a anafilaxia é um tema, não diria recorrente, mas que surge em provas práticas ao redor de todo o Brasil, no cenário da clínica médica. Primeiro ponto é que reação anafilática, anafilaxia pode surgir também na pediatria. Então, a gente tem esses dois cenários diferentes, cujas condutas não variam muito, então talvez valha a pena você dar uma olhadinha, talvez questão de dose, reposição volêmica, na droga-chave, no manejo da anafilaxia, na adrenalina, que seria o que muda basicamente entre esses dois cenários. Com relação à prova de clínica médica, se a gente está pensando em anafilaxia, é exatamente como a gente trouxe o cenário do pronto atendimento. Então aqui a gente está à frente, o aluno já chegaria na sala para a hora da aplicação da prova e veria que ele está em um cenário de pronto atendimento. Então sempre vale a pena reforçar. Viu pronto atendimento, urgência e emergência, já canaliza que você deve fazer, se for o caso, anamnese e exame físicos direcionados, dirigidos de acordo com a queixa principal do paciente. Nesse caso, nós tínhamos uma estação sem ator, sem atriz, na qual a anamnese e o exame físico já eram dados. Então, isso facilita no sentido de você, nesse momento, não ter que fazer a extração da história e tudo mais. Com o caso clínico que a gente trouxe, chegar ao diagnóstico não era a maior dificuldade. Então, um aluno atento ao se deparar com uma paciente jovem, com histórico de uma picada de um inseto, no caso uma abelha, que pouco tempo depois acabou desenvolvendo algumas manifestações. Então, edema de lábios, rubor facial, náusea, vômito, dor abdominal e também lesões muito características. Então, no nosso anexo, a gente vê que é uma paciente que apresenta placas urticariformes, ela apresenta lesões urticariformes difusas. Frente a esse cenário, não tem como a gente não pensar em anafilaxia. Só para relembrar aqui, outros possíveis fatores desencadeantes que a gente poderia encontrar. O uso de medicações, então, por exemplo, penicilinas, o consumo de alimentos e aditivos alimentares, então a gente lembra classicamente, né, de mariscos, de frutos do mar, mas eventualmente também de corantes, de algumas outras coisas. A gente pode ter também látex, a gente tem anafilaxia induzida pelo exercício, enfim, e tem uma parcela que é idiopática. Então, na verdade, aqui o principal, a gente tinha um fator desencadeante, mas o principal era você diagnosticar o quadro clínico como sendo uma anafilaxia, independentemente do cenário. Só para reforçar, a gente poderia ter aqui também, por exemplo, uma reação contra um paciente com reação ao contraste, está ali fazendo algum exame de imagem. Antigamente a gente preferia chamar isso de reação anafilactoide. Hoje em dia está tudo no mesmo saco, a gente considera tudo como anafilaxia, seria só um outro cenário diferente, talvez, que pudesse ser cobrado na sua prova. Então, beleza, fez o diagnóstico da anafilaxia, aqui é mandatório, você tem que ter bem claro qual é a conduta. Então, a gente sabe que a anafilaxia é algo temido e que surge no pronto-socorro, no dia a dia, então você tem que ter o manejo bonitinho. Pronto atendimento, urgência e emergência, tudo vai começar pelo cenário. Então, é um paciente que eu vou manter ali na sala de emergência, um paciente que eu vou encaminhar para internação hospitalar, cenário de enfermaria, de UTI, enfim. Nesse caso, em geral, a anafilaxia, a gente mantém o paciente na sala de emergência até estabilização e o período de observação vai variar de acordo com a resposta clínica que o paciente apresenta ao tratamento. Lembrando novamente, fundamental, é um pontinho precioso que você não pode perder de checklist. Paciente, urgência, emergência, o que você faz? Move. Então lembra, monitorização, oxigênio suplementar. E no caso dessa paciente, ela precisava, então é uma paciente dispneica, com uma saturação de 91%, com estridor, ela precisava de oxigênio terapia suplementar. Não precisa entrar em detalhes, se o examinador quiser saber a via de administração, enfim, ele vai te perguntar, mencione oxigênio terapia suplementar. E por fim, acesso venoso. Lembra, de preferência, 2 acessos venosos periféricos calibrosos para eventualidades, caso você tenha que administrar, enfim, medicações diferentes, você tem ali a garantia de um bom acesso periférico. Feitas essas medidas iniciais, que são comuns a todos os casos que a gente vai lidar no ambiente da urgência, da emergência, vem a parte específica da anafilaxia. E aqui a droga-chave que a gente nunca pode esquecer, que não pode deixar de administrar no paciente, é a adrenalina. E lembra, inicialmente é a adrenalina intramuscular, adrenalina IM. A adrenalina endovenosa vai entrar no contexto da refratariedade. Então já fez 1, 2 doses da adrenalina intramuscular? E aí não respondeu, ok, você parte para a endovenosa, mas inicialmente ela é intramuscular,
ela é aplicada no vasto lateral da coxa e a dose para adultos 0,5 miligrama. Feita a adrenalina, no caso dessa paciente, a gente tinha um comprometimento hemodinâmico e aqui vai uma sacada. Lembra que no caso da anaflaxia, o que a gente tem? A gente tem uma diminuição de resistência vascular periférica. Então, o posicionamento do paciente no leito, nesse caso, era importante. Então, a gente sabe que em alguns casos a gente orienta, por exemplo, decúbito com a cabeceira elevada. Nesse caso, especificamente pensando na anaflaxia, era importante mencionar a posição supina, decúbito dorsal com elevação dos membros inferiores, justamente por essa particularidade da anaflaxia com relação à resistência vascular. Falando ainda sobre o ponto de vista hemodinâmico, uma paciente que estava hipotensa, então ela se beneficia de reposição volêmica. Em geral, aqui a gente vai usar soluções cristalóides. Então, poderia mencionar o que é mais comum, a solução isotônica 0,9%, o Ringer lactato, enfim, mas aqui solução cristalóide. Como a gente está à frente a uma paciente que apresenta sinais de alarme, então lembra, uma paciente que tem estridor, uma paciente que está hipotensa, a gente tem que lembrar de outras drogas que a gente pode usar nesse cenário. Uma paciente que apresenta lesões urticariformes difusas. E quem entra aqui? Primeiro, antihistamínico. Em geral, antihistamínico de escolha, a gente opta pela difenidramina, 25 a 50 miligramas, e a gente pode associar também a ranitidina, 50 miligramas. Lembrar do antihistamínico. E também lembrar do corticoide. Então, a gente conversou um pouquinho com o João sobre o uso do corticoide no manejo desses pacientes, mas, de novo, neste caso específico, com os achados que a paciente apresentava, ela se beneficiaria do uso do glicocorticoide endovenoso, nesse caso, em geral, preferência por hidrocortisona, 200 a 300 miligramas, exatamente como a gente conversou. Então, isso é o básico, é o manejo inicial do paciente com anaflaxia. O depois vai depender da resposta da paciente a essas medidas iniciais. Aqui a gente encerrava a parte de pronto atendimento dessa paciente e já dava uma orientação para o aluno. A gente já falava que essa paciente ficou em observação por um período. Lembra que ainda que seja uma minoria dos casos, a gente pode ter resposta bifásica na anaflaxia, ou seja, o paciente apresentar recorrência aguda num período de horas. Isso varia, já foi descrito de 8 a 72 horas, mas de modo geral a gente mantém ali uma observação por um período. Essa paciente evoluiu bem, ficou com algumas poucas lesões urticariformes e a gente entrava num cenário diferente. Aí você teria que desconectar do cenário do pronto atendimento e lembrar como que a gente age em orientação ao paciente. Então, começando pelo básico. Anafilaxia. No caso dessa paciente, nunca tinha tido episódio prévio. A gente tem que informar o paciente sobre o seu diagnóstico, isso sem dúvida. A gente tinha que explicar, nesse caso específico da anafilaxia, sobre a possibilidade de recorrência do quadro, tanto agudamente quanto no futuro, quando exposta ao agente causador, no caso aqui o veneno da abelha. E não esquecer de orientar sinais de alarme, exatamente como o João fez, porque o paciente percebeu a presença de sinais de alarme, ele já corre para o serviço de urgência e de emergência. Então, no caso da anaflaxia, esse tipo de orientação é o básico. E como a gente complementa isso com o especialista, já num cenário ambulatorial também, e ele mencionou isso de forma muito acertada. A gente precisa do alergista / imunologista para fazer uma avaliação mais completa dessa paciente e para passar outras informações, como a gente discutiu no feedback. Eventualmente andar com a sua própria adrenalina, com a sua caneta de adrenalina, em alguma situação de emergência, orientar sobre o uso de carteirinhas, de dispositivos de identificação para caso aconteça algum episódio em via pública, enfim, a paciente poder ser socorrida e já ter um diagnóstico pronto por outras pessoas. E nesse caso aqui, lembra, ela tinha lesões cutâneas, ela tinha as lesões urticariformes e saiu com um pouquinho ainda de lesão. Então, nesse cenário, essa paciente ela se beneficiaria do uso por 3 a 5 dias de ranitidina ou outro antihistamínico. Na verdade, aqui não tem uma preferência específica, um antihistamínico seria mais indicado, e também do glicocorticoide por via oral, tá? Nem todos os pacientes que vão de alta com esses quadros de anaflaxia, de angedema, enfim, necessariamente vão precisar de alguma medicação. Mas lembre-se, é de bom tom, de um modo geral, que você faça essa orientação por um período curto, justamente para não só melhorar com relação às lesões que essa paciente apresentava, mas diminuir o risco também de eventuais novos episódios. E como eu mencionei ao João com relação a feedback, aqui a gente não tinha o ator, não tinha a atriz e foi proposital, porque quando a gente está à frente, só o avaliador e o aluno, a gente não tem outros cenários, não tem um ator, enfim, a gente esquece do básico. Quando a gente está fazendo uma consulta, seja de pronto atendimento, de ambulatório, a gente termina essa consulta,
invariavelmente a gente vai perguntar, tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que eu posso te ajudar? E aqui vale o mesmo, então foi justamente para você nunca mais esquecer. Tá em cenário de orientação ambulatorial, enfim, exatamente como a gente teve aqui, sempre questione se o paciente tem dúvidas. A estação pode acabar se o paciente disser que não tem dúvidas, ou eventualmente ele pode ter alguma dúvida sim, e caso você não pergunte, você não vai receber essa informação do paciente. Ok? Então, sobre anafilaxia, eu acho que a gente passou aqui pelo principal. Lembrar dessas especificidades, independentemente do tema do cenário de pronto atendimento e também dessa ligação de pacientes que eventualmente vão receber alta, seja do pronto atendimento, seja da enfermaria ou da UTI, e que necessitam de orientações quanto ao seu diagnóstico, quanto ao manejo da sua condição. E esse tópico fundamental, estação de clínica médica, nunca esqueça. Na verdade, acho que para outras estações, para outras grandes áreas da clínica, isso também vale. Perguntar se o paciente tem dúvida ou não. Combinado? Então te vejo na próxima estação.